Uma outra coisa bem discutida também é a questão da síndrome de abstinência. A gente tem um indivíduo que é exposto à droga durante muito tempo, então ele vai cada vez usando uma concentração maior para atingir o mesmo efeito da droga, e aí de repente esse cara ele para de usar a droga. E aí o pessoal fala assim, ele entrou em abstinência, crise de abstinência. A crise de abstinência, galera, ela tem todos os efeitos antagônicos ao que a droga trazia. Então, se a droga trazia relaxamento pro cara, na crise de abstinência ele vai ficar um cara mais agitado. Se a droga trazia uma agitação, na síndrome de abstinência ele não vai ter essa agitação. Tá? Se era uma droga para ele dormir, ele vai ter insônia. Se era uma droga para ele parar de comer, ele vai ter apetite. Então a abstinência ela sempre tem o efeito antagônico. Agora esse efeito da abstinência, ele não é proporcional ao tempo de uso da droga. O que eu quero dizer? O cara usou 10 anos a maconha. Ele não precisa ficar 10 anos sofrendo de abstinência para eliminar totalmente a abstinência dele, certo? Existe um tempo de meia-vida da droga que é muito menor do que esse tempo, do que essa adaptação que foi feita pela tolerância do uso, beleza? Só para vocês terem ideia, um usuário de maconha de 30 a 60 dias, ele já elimina praticamente todos os metabólitos da maconha no sangue. Né? Então, se ele vence esse período, provavelmente ele vai ter sucesso em se manter longe da droga, porque ele venceu o principal ponto da abstinência, tá? Lembrando assim, a pessoa ela começa a usar a droga, vamos supor que ela tem ali uma via, vou fazer hipoteticamente os cálculos aqui, né? Uma via sináptica que funciona com 10 neurotransmissores de dopamina. Quando ela toma a droga, esses 10 neurotransmissores eles viram 100. Só que o neurônio pós-sináptico ele só vai ter 10 receptores. Então, ao longo prazo, esse neurônio pós-sináptico ele começa a criar mais receptor para dar conta daqueles 100 neurotransmissores. Essas modificações já são modificações de drogatização. A pessoa sofreu uma drogatização fisiológica, certo? A partir do momento que agora ela tem 100 receptores para 100 neurotransmissor, se ela parar de usar a droga, aquele 100 neurotransmissor vai cair para 10. Certo? E aí ela vai continuar com 90 receptores desocupados no neurônio pós-sináptico. Isso vai gerar toda a característica de abstinência, isso vai gerar a característica de dependência física dele, né? E obviamente esse indivíduo ele vai ser classificado como um drogadito, porque ele sofreu drogatização. Então esse indivíduo ele teve modificação cerebral, modificação funcional pelo uso da droga. Certo? Então ele já tem um desenvolvimento neuronal baseado num excesso, muitas vezes, de neurotransmissores e de receptores. Quando ele tira essa droga, tudo isso diminui muito bruscamente e é por isso que ele sente os efeitos da abstinência. Tá? É óbvio, né? Quando a gente está falando de um drogadito aqui, que é o nome que a gente utiliza, a gente está falando daquele cara que usa droga, que ele tem prejuízo com a família, com a profissão, prejuízo social geral, né? Prejuízo consigo mesmo. Ele tenta largar, mas ele não consegue largar, certo? Então é um cara que realmente tem problemas com a droga, né? E aí a gente tem que separar um pouco, porque assim, o drogadito ele tem uma dependência fisiológica, né? E muitas vezes a pessoa ela pode ter uma dependência psicológica. Então ela não é uma pessoa que usa a droga, mas ela não tem as mudanças funcionais que ocorreram no cérebro, tá? Por exemplo, algumas pessoas que usam só diante do contexto. Existe isso, né? Eu só fumo quando eu estou em festa, eu só bebo quando eu estou em festa. Beleza, tá? Então isso é meio que uma dependência psicológica, porque o contexto te leva a usar a droga, né? Então você tem ali, você não tem a compulsividade, você não tem a dependência física, né? Mas você tem a compulsividade de usar naquela festa, de usar com aquela pessoa, certo? Então é um estímulo externo, é um contexto determinando o seu comportamento, tá? Essa pessoa fora daquele contexto, ela não usa e ela não sente prejuízo nenhum, ela não tem problema com isso. Ok? Então vamos diferenciar o que é uma dependência fisiológica de uma dependência psicológica.